começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito à informação e a garantia do sigilo da fonte. O artigo 5º determina que é assegurado a todos o acesso à informação e é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Ou seja, em casos específicos, não é preciso revelar quem passou os dados. Esse é um direito muito usado pelos jornalistas, principalmente em matérias que envolvem denúncias, casos em que a pessoa passa as informações necessárias para a apuração dos fatos, mas por segurança ou para se resguardar, não quer ser identificada. Para falar sobre a garantia do sigilo da fonte, temos dois convidados aqui no estúdio do Artigo 5º. Um deles é o jornalista Luiz Cláudio Cunha. Na profissão, há cerca de 40 anos, ele já ganhou os prêmios ESSO, Vladimir Herzog e Telesp, além de recentemente ter sido o primeiro jornalista a receber o título de cidadão de notório saber da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, Luiz Cláudio. Obrigado. A garantia do sigilo da fonte, ela é fundamental para o exercício da profissão do jornalista? Eu acho que ela é importante, mas não é essencial. Eu acho que o senhor do sigilo da fonte é sempre o repórter, e é uma decisão solitária, uma decisão grave, mas o importante do sigilo é o interesse da sociedade. Ou seja, quando a opinião pública merece saber dos fundamentos e das origens daquela informação, ela tem o direito de receber esse dado. Também está aqui conosco o professor Mamed Said Maia Filho. Ele é doutorando e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Professor de Direito Público, ele também atua na área de pesquisa em Direito Administrativo e Constitucional. Seja bem-vindo, professor Mamed. A respeito a esse direito constitucional ou há muita pressão para se revelar o sigilo da fonte? Eu creio que esse é um direito fundamental para que realmente a sociedade, como disse o Luiz Cláudio, tenha acesso às informações de maneira transparente, sem que o profissional corra risco de se sentir inibido, sendo obrigado a revelar uma eventual fonte que pede o resguardo, que pede o sigilo daquela informação que foi dada. Acho que, fundamentalmente, o destinatário desse direito é realmente a sociedade, que tem o direito de saber das informações sem qualquer tipo de restrição, principalmente por parte do poder público, porque muitas vezes a informação, né, que vem à tona, ela acaba por expor certas mazelas de agentes públicos e a coletividade tem o direito de saber o que ocorre na administração, que é pública. Entre jornalistas e fontes acaba se estabelecendo uma relação de confiança. E é graças a esse compromisso de manter o silêncio sobre a origem da informação que várias denúncias são feitas. Mas em reportagens investigativas, uma pergunta muitas vezes fica no ar. Até onde deve ir a proteção à fonte? Em 99, o escândalo em que o Banco Central foi acusado de privilegiar os bancos Marca e Fonte Sindan foi denunciado por jornalistas da revista Veja e do jornal Estado de São Paulo. O então presidente do BC, Francisco Lopes, chegou a ser preso por se recusar a falar na CPI dos bancos. Já está efetuada a prisão em flagrante. O banqueiro Salvatore Cacciola também foi parar atrás das grades e, ao ser solto, fugiu para a Itália. O promotor do caso teve o pedido de quebra de sigilo telefônico dos jornalistas negado. E mesmo sob pressão, a fonte não foi revelada. Em outro caso, em 2003, o alvo foi o senador Antônio Carlos Magalhães. Uma reportagem da revista Isto É apontou o político como mandante de escutas telefônicas ilegais realizadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A confissão foi feita por ACM ao repórter Luiz Cláudio Cunha. Aí eu fui ao gabinete do senador Antônio Carlos Magalhães. E o sigilo foi quebrado por decisão da revista, depois que a Polícia Federal classificou a escuta como ação criminosa. Casos como esses são comuns no dia a dia de jornalistas do mundo todo. Para o ex-vice-presidente da Federação Internacional dos Jornalistas, o sigilo da fonte deve ter limites. Mas, além de necessário, é importante para medir a democracia de um país. Qualquer área onde haja poder, né, existe a pressão para se revelar as fontes. Essa pressão, às vezes, acontece por piadinha, acontece por indiretas, ou acontece concretamente. Mas a questão do respeito ao sigilo da fonte, seja enquanto uma norma legal prevista em lei, e seja o respeito a essa norma legal, são termômetros utilizados para aferir se um país é democrático, se nele existe ou não liberdade de expressão e liberdade de imprensa.
Bom, Luiz Cláudio, a gente citou aí o caso que aconteceu com você, mas eu gostaria de saber mais. Foi muito difícil tomar a decisão de revelar o sigilo da fonte? Foi difícil porque muitas pessoas tomam a questão do off, do sigilo da fonte, como um dogma. E a gente deve sempre trabalhar contra dogmas. O sigilo da fonte ele deve proteger não a fonte nem o repórter, mas a informação, a verdade. Quando eu fui conversar com o senador, ele me entregou uma trolha, um pacotaço de gravações. E me disse, olha, eu mandei grampear o Gedel Vieira Lima, que era o grande inimigo dele na Bahia. Por conta dessa inimizade política, ele chegou ao cúmulo de mandar grampear 232 telefonemas em 5 estados diferentes, afetando quase 700 pessoas. Amigo, inimigo, namorada, amante, ex-amante, era um inferno. Um senador da República, que por dever constitucional, tem a missão de preservar a Constituição. Ou seja, ele cometeu um crime usando os seus amigos da Secretaria de Segurança Pública. Quando ele me entregou o material, ele me entregou dizendo que isso aqui é confiança, é off. Todo jornalista recebe o material, as maiores crimes chegam às nossas mãos dessa forma, através de bandidos, geralmente, e a gente faz uma apuração. Uma semana depois, eu vim a saber que, na verdade, aquilo que era um trabalho dele, individual, estava sendo investigado pela Polícia Federal, com base numa denúncia do Gedel, que então era um grande líder importante do MDB, do PMDB, como sendo um crime perpetrado dentro da Secretaria de Segurança. Ou seja, de uma hora para outra, o ACM, que era a minha fonte, virou meu alvo. Porque se eu não quebro o sigilo, se eu não quebro o off dele, eu seria cúmplice de um crime constitucional. Então, nesse momento, eu assumi o risco deliberado de quebrar a fonte, explicando isso ao país. No primeiro momento, houve uma certa reação da categoria jornalística, todo mundo, como que o Luiz Cláudio fez isso, e aos poucos foram se dando conta, e hoje eu tenho plena segurança de que eu consegui convencer as pessoas, inclusive os meus colegas da imprensa, de que o off ele tem limites. O limite do off é a verdade. Toda vez que o off é usado para camuflar ou para adulterar a verdade, o off foi muito usado na ditadura, porque ali tinha um fundamento objetivo. As pessoas tinham medo da repressão. Então elas falavam em off e a gente respeitava isso porque havia risco de vida. Numa democracia, não existe razão nenhuma para esse exagero do off. Porque quando você toma muito remédio, ele acaba matando em vez de curar. Em que caso é ético revelar o sigilo da fonte? Veja, a própria legislação penal, ela prevê o crime de divulgação de segredo. Isso. O segredo, por exemplo, você como particular é destinatário ou detém um documento privado, particular de outra pessoa, e você o divulga sem justa causa. Ou então, no caso de divulgação de segredo profissional. Você detém uma informação, como no caso que o Luiz Cláudio falou, em razão de seu ofício, ministério ou profissão. Ministério seria o padre, o pastor, o assistente social. Qualquer trabalho uma manicure, um cabeleireiro, um sapateiro, seja quem for, e profissão. Essas profissões regulamentadas em lei, como é o caso de jornalista, de advogado, de médico e outras. Mas a lei fala sem justa causa, divulgar sem justa causa. Porque, como observou aqui o Luiz Cláudio, se você detém aquela informação sigilosa e ela caracteriza uma conduta criminosa, então se revela o dever de realmente revelar a fonte, porque senão você acaba sendo cúmplice daquela conduta delituosa. Mas, como regra, o sigilo profissional é resguardado, e particularmente no que diz respeito aos jornalistas, como se diz, os jornalistas estão sem discreto, faz parte, em princípio, da própria conduta jornalística, que ele obtém essas informações em off, e ele se recusa a testemunhar, a revelar o nome da fonte, ou mesmo a comparecer a alguma audiência, por causa da profissão dele, que realmente dá a ele esse direito de não revelar o nome. Agora, existe muita pressão para se revelar a fonte? Olha, essa questão do sigilo da fonte é sempre uma questão, como eu disse, muito solitária do repórter. Na época, no auge da discussão,
muitos me criticaram dizendo, mas como um off, uma informação em sigilo é quase como uma confissão de padre. Mas eu não sou padre. E a imprensa não é uma igrejinha. Nós trabalhamos para a sociedade, para a opinião pública, para o eleitor. Então, o nosso compromisso é sempre contar o que é importante para a verdade. Eu só queria lembrar o seguinte, quando a gente recebe uma informação dessas, a gente não precisa contar para ninguém, nem para o psiquiatra, nem para o padre, mas deve contar sempre para o seu chefe na redação. No Watergate, que é talvez o caso político de quebra de informação sigilosa mais importante do mundo, derrubou o Nixon, os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, eles sabiam que era o Garganta Profunda, o homem que os colocava na linha correta da investigação. Só quem sabia a identidade do Garganta Profunda era o Ben Bradley, que era o diretor de redação do Washington Post. Nem a dona do jornal, Catherine Graham, sabia. Uma vez o Ben Bradley se ofereceu para dizer para ela, você quer saber quem é o Garganta Profunda? Se não quero. É um problema de jornalista. Então, esse é o estrito limite da profissão. Eu acho que isso aí é uma bela lição para todos nós e para sempre. E a Constituição também trata especificamente da comunicação social. O artigo 220 determina que nenhuma lei vai conter dispositivo que vá contra a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, desde que sejam observados, por exemplo, o direito de resposta e a indenização, se necessário. A censura oficialmente acabou, mas ela ainda existe de forma velada? Não, a censura não deve existir nem de forma escancarada, nem de forma velada, no sentido de que a Constituição é muito taxativa quando veda qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. A liberdade de informação jornalística ela tem que ser plena em qualquer veículo, seja na imprensa escrita, televisada, no que for. De forma que não se admite realmente que, em pleno século XXI, passados aí 20 e tantos anos da promulgação da Constituição de 88, a gente ainda possa ter esse tipo de coisa. Mas, Cláudio, dentro do próprio meio de comunicação, quando uma informação contraria, por exemplo, os interesses da empresa, existe essa censura, existe essa pressão? Olha, é sempre uma dificuldade para identificar isso, mas existe de forma muito forte, até porque hoje os meios de comunicação estão se tornando mega empreendimentos. Às vezes você encontra uma empresa que tem telefonia agregada, tem até uma construtora, uma empreiteira, então pode haver naquele momento uma matéria complicada na prefeitura, na cidade, que afete os interesses dessa empresa jornalística que tem um lado empresarial que acaba conflitando com a sua missão de informar. Eu acho que nesse momento está se prejudicando o acesso à informação, porque outros interesses, que não os da sociedade, acabam interferindo no livre fluxo da informação. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já.